Hashem, Parashat Va'era. Ok. Vamos lá, pessoal. Boa noite para todos. Mais um show de Parashat Shavua. Vamos fazer Leilu Nishmat os meus avós. Um segundinho. Ok. Bezerra Hashem, Leilu Nishmat dos meus avós. Moshe Aaron ben Eliyahu Dov, Chayasara bat Chaim Avraham. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o tema chamado humildade, Midat HaAnavá, que nós encontramos ele em nossa Parashá, nos Psukim mesmo, e a gente também vê isso nas palavras do Ramban. No Ramban, normalmente, nesse shiur, a gente segue os ensinamentos do Ramban, baseado nos ensinamentos do Ramban, e o Ramban fala aqui uma palavra bem interessante sobre Moshe Rabbeinu. No começo de nossa Parashá, aparece duas vezes na Torá, em nossa Parashá, que a Kadosh Baruch Hu chega para Moshe Rabbeinu e fala: Moshe, olha, você precisa ir tirar o povo de Israel do Egito, você precisa ir até Paró e falar com ele, pedir para ele, exigir dele que o povo de Israel saia do Egito. Você tem que convencer o povo de Israel, você vai ser o líder de toda essa operação, a saída do Egito, o líder do povo de Israel. E Moshe duas vezes fala para Hashem, olha, Kadosh Baruch Hu, Shlach na beyad tishlach, manda com aquele que você está acostumado a mandar, manda com Aaron. Eu não consigo falar direito, eu tenho um certo problema, kvad pé, a minha boca é uma boca pesada, eu falo, ninguém me entende quando eu falo, eu tenho um problema de fala, certo? O povo de Israel não me escutou, como Paró vai me escutar? Moshe Rabbeinu, ele na verdade, algumas vezes, fala para Hashem, eu não quero. Na verdade, tem aqui uma pergunta que a gente tem que fazer, se não me engano, o próprio Ramban faz essa pergunta. Moshe Rabbeinu é a pessoa mais próxima de Hashem. Panim el panim, ele falava com a Kadosh Baruch Hu, face to face, cara a cara, quando ele queria, na hora que ele queria, não podia pedir para Hashem, para que Hashem melhorasse a sua fala, para que Hashem curasse ele desse problema que ele tinha. Eu não sei se era uma gagueira bediuk, não sei, a gente fala que Moshe Rabbeinu era gago, mas a kvad pé dele, não sei se era gago, ele tinha um problema forte de fala, as palavras não eram faladas por completo, certo? Não conseguia pronunciar as palavras. Na verdade, tem explicações cabalísticas no mundo da Hassidut, Kabbalah, bem profundas, por que Moshe Rabbeinu era assim. Moshe Rabbeinu era muito ligado com o mundo espiritual, muito menos ligado com o mundo material, e a nossa fala, ela é a ligação desses dois mundos. Então, Moshe Rabbeinu, ele tinha um certo problema na fala. Mas por que Moshe Rabbeinu não pediu para Hashem, olha, Hashem, por favor, me cure desse problema? Então tem gente que responde, não, Moshe Rabbeinu não pediu isso para Hashem, pelo fato que esse problema que ele tinha veio através de um milagre. Nós conhecemos a história, que Moshe Rabbeinu, ele cresceu no colo de Paró, cresceu no palácio de Paró, Batiá, a filha de Paró salvou ele, e tinha lá pessoas que falaram, olha, esse menino, ele vai salvar o povo judeu, esse menino vai se voltar contra você, ele é muito raham. E Paró trouxe aqueles 3 pratos, né, os 3 conselheiros de Paró, Bilam, Iov e Itró estavam lá, trouxeram os 2 pratos, o prato do vinho, o prato do ouro e o prato da brasa, e Moshe Rabbeinu queria colocar a mão no ouro. Se ele colocasse a mão no ouro, significava que ele é esperto e tudo mais. E veio o Malach e empurrou a mão dele para colocar dentro da brasa, e logo ele colocou a mão na boca, e então, já que isso aconteceu com um milagre, ele não queria pedir para Hashem que esse milagre saísse dele, era um carimbo daquele milagre no corpo dele. Essa é uma explicação. Mas vamos tentar entender uma outra explicação. Por que o Moshe Rabbeinu nunca pediu? Qual foi o motivo? Bechol Mikre, parece das palavras do Ramban. O Ramban, ele fala, olha, o motivo que a Kadosh Baruch Hu escolheu justamente Moshe Rabbeinu para ser o líder do povo de Israel e para liderar a Yetziá do povo de Israel do Egito, e para ele ir falar com Paró, e para ele ir falar com o povo de Israel, para ele ser o líder, foi por causa da Anavá de Moshe Rabbeinu. Por causa que Moshe Rabbeinu tinha uma Anavá enorme. E ele tinha o problema na fala, e ele tinha vergonha, ele não queria ir representar o povo de Israel com essa fala por causa de sua humildade. Por isso ele ganhou o posto que ele ganhou. Certo? Na verdade, dá para ver das palavras do Ramban, assim explica o Rav Simcha Zisselbroi, do Rosh Yeshiva de Hebron, ele fala, olha,
Moshe Rabbeinu nunca pediu para que Hashem curasse ele, justamente porque ele não queria assumir essa liderança. Moshe Rabbeinu não queria, por causa da sua anavá, assumir essa liderança. E a anavá de Moshe, a humildade de Moshe, foi o que levou ele a chegar nessa liderança. Moshe Rabbeinu queria continuar gago, queria continuar com um problema na boca, para não precisar ser líder do povo de Israel. Tudo isso por causa da humildade. E por causa dessa humildade, Hashem escolheu ele para colocar ele nesse cargo. Certo? Então a gente tem aqui um certo contraste. De um lado a gente tem a humildade de Moshe Rabbeinu, e essa humildade levou ele ao posto mais elevado possível, ser líder, rei do povo de Israel, dirigir a operação chamada Yetziat Mitzrayim. E ele teve que assumir essa liderança. Ele assumiu, ele não queria. Várias vezes ele fala para Hashem. Tem gente que fala que ele não quis assumir por causa que ele achava que não é bonito ele representar Hashem com aquele problema na fala. Mas porque ele não pediu a cura? Ele não pediu a cura porque ele não queria assumir. Porque ele não queria assumir por causa da Navá, da humildade. E a humildade foi o que levou ele a chegar na grandeza. Na verdade, a gente vê aqui que grandeza de um lado e humildade do outro lado, tem aqui um certo contraste. Vamos tentar entender isso. Na verdade, a grandeza que Moshe Rabbeinu chegou, falou Ramban, foi uma grandeza chamada Shekhinah Medaberet Mitoch Grono. Uma discussão entre Rashi e o Ramban, como que era o processo de Moshe Rabbeinu chegar para Paró e falar para ele. Mas quando Moshe Rabbeinu falava para o povo de Israel e falava para Paró, não era Moshe que falava. Hashem falava através de Moshe. Uma grandeza que nenhum homem chegou aqui nesse mundo. A profecia de Moshe Rabbeinu e o conceito de Shekhinah Medaberet Mitoch Grono, que Deus fala pela garganta de Moshe, ninguém, nem os Avot HaKadoshim, ninguém chegou nesse nível de elevação, de proximidade de Hashem. Por causa da humildade. A gente tem que entender, então, o que significa a humildade? E será que a humildade e a grandeza não se contradizem? Moshe Rabbeinu, de um lado, ele tinha que se comportar como um líder. Ele tinha que tomar atitudes de líder, de liderança. Como um rei, falar forte com Paró, falar forte com o povo de Israel, grandeza. Mas do outro lado, uma humildade que a Torá testemunha sobre ele, Vaish Moshe Anav Meod, Mikol Adam Asher Al Pnei Adamah. Moshe Rabbeinu foi o maior humilde de todas as pessoas da face da terra. Então, como a gente lidar com isso? O Ramban, na carta que ele escreve para o filho dele, ele fala para que o filho tem que se conectar com a virtude da humildade, She'i midat tovah mikol hamidot tovot, que essa é a virtude melhor de todas as virtudes, ela engloba dentro dela todas as outras boas virtudes. Só que lá ele fala também algo que a gente tem que entender. E talvez, através dessas palavras do Ramban na carta que ele escreve para o filho dele, a gente vai conseguir entender o que significa humildade. O Ramban, ele fala, Kol Adam Ye Gadol Mimcha Beinecha. Você tem que ser tão humilde que todas as pessoas do mundo, nos teus olhos, têm que ser maiores que você. O que isso tem a ver com humildade? Eu preciso me olhar numa posição, num posto menor do que todas as pessoas do mundo? Olha as palavras do Ramban. Kol Adam Ye Gadol Mimcha Beinecha. Todos os seres humanos serão maiores que você nos teus olhos. Você tem que olhar para todo mundo maior do que você. Isso é, preciso mentir? Humildade é mentira? Humildade não é mentira. Tem uma Gemara engraçada. A Gemara pergunta, a Gemara fala, Mishemet, quando faleceu um certo rabino, Batla Anavá. Anavá, não tem mais Anavá no mundo, tem mais humildade. E tem um outro rabino que falou, não, tem humildade, porque eu ainda existo. Ou seja, eu sou o maior humilde. Significa que ele sabia que ele era humilde. Agora, uma pessoa que fala, eu sou o maior humilde, então, a priori, ele não é humilde. A gente vê que não, humildade não está ligado com mentir. Então, como o Ramban fala, todas as pessoas têm que ser maiores que você, eu vou mentir?
Eu sei que eu sou melhor do que alguns. Kamuvan, não sou melhor do que todos, mas sou melhor do que alguns. Todo mundo conhece uma pessoa que talvez é menor do que ele, que ele é melhor do que ela. Então, o que significa? Você tem que olhar para você como o pior. Todo mundo que você vai olhar, você tem que olhar que é melhor que você. Kol adam yegadol mimcha beinecha. Nos teus olhos, todo mundo é maior que você. Assim você tem que se enxergar. Assim escreve o Ramban para o filho dele. Ele fala que midat anavá e midat tová mikol amidot atovot. O que é anavá? Olha para todo mundo melhor do que você, maior do que você. Mentir? Eu vou mentir? Se eu sei estudar mais Torá do que o meu amigo que está aqui na minha frente, eu cumpro mais mitzvot, eu vou mentir? Qual que é a explicação disso? No livro Tânia, tem no começo, mas no começo do livro, um dilema. Ele levanta um dilema. Ele fala, olha, de um lado está escrito que a pessoa tem que se olhar como um rachá. Assim está escrito. Eu não tenho aqui o Tânia na minha frente, mas está escrito que a pessoa Va'afilu kol ha'olam omrim lecha tzadik, ata ehyeh benecha kerashá. Assim falam os nossos sábios. Mesmo que todo mundo fala, olha, você é um tzadik, você tem que se olhar como um rachá. Esse é um lado da moeda. Fala Tânia, mas espera aí, em outro lugar está escrito al teir rachá b'fnei atzmecha, que você não pode se olhar como um rachá, como um perverso. Ele fala mais ainda, se você se olhar como um perverso, você vai ficar triste, não vai fazer as mitzvot com alegria. Você tem que fazer as mitzvot com alegria. Então, peraí, eu preciso me olhar como um perverso, como um rachá. Isso está escrito em um lugar, assim falam os nossos sábios Chazal. Va'afilu kol ha'olam kulo omrim lecha tzadik ata, ehyeh beinecha kerashá. Mesmo que todo mundo fala que você é um tzadik, se olhe como um rachá, como um perverso. Falou Tânia, Chazal se contradizem. Porque em outro lugar, Chazal falam, al teir rachá b'fnei atzmecha, que você não pode ser um rachá perante os seus olhos. Você não pode se olhar como um rachá. Ele fala que tem uma lógica nisso. Se você se olhar como um rachá, você não vai ter alegria, você não vai fazer as mitzvot de Hashem com alegria, você vai ficar triste, você vai ficar para baixo, vai ter baixa estima. Então tem aqui um dilema. O Tânia levanta esse dilema. Nachman Breslev, a última Torá que ele escreveu, o último mamar dele, do Helek Alev, do Likutei Moharan, ele fala que todas as pessoas precisam encontrar pontos bons dentro deles. Certo? Lelamed zechut alatzmam. A pessoa que está em baixa, está em down, está baixo astral, está, como se fala, com um pouco de depressão, ele tem que procurar nekudot zchut, pontos positivos dele. Acha alguma coisa. Todo Yehudi tem um ponto bom. Acha um ponto bom seu. E quando você achar o ponto bom seu, você vai desenvolver ele. Você vai depois achar outro ponto bom e outro ponto bom. Isso vai te levantar do Yehush, disso que você está desistindo, vai te levantar da baixa estima, vai te dar autoestima, e devagarzinho você vai conseguir se construir. Assim escreve o Rav Nachman Breslev, a última Torá dele é Lelamed Zchut, para outras pessoas achar pontos bons em todos, mas também achar pontos bons be'atzmecha, dentro de você, autoestima. Então, como fica isso? Tem aqui um dilema. O Tânia levanta essa pergunta. O Tânia levanta essa questão. Todo o livro Tânia vem responder o que é o Beinoni, meio do caminho. Mas existe uma questão. Existe uma questão. Qual que é a explicação para isso? Eu queria dar hoje uma resposta talvez não tão racídica, um pouco mais voltada para o mundo dos Chachmei Amussar, Balei Amussar. Saba Mislobotka. Pensamento do Saba Mislobotka. Saba Mislobotka, ele fala o seguinte. Olha, pessoal. O conceito humildade. Antes da humildade. Saba Mislobotka, explicar um pouquinho, foi o mentor da famosa yeshiva em Israel chamada Yeshivat Hebron. É uma das maiores yeshivot do mundo Haredi, Litai. Yeshiva de mais de 1.000 alunos, uma yeshiva com um nome muito, muito bom, considerada uma das melhores yeshivot de Israel. Essa yeshiva de Hebron, ela começou em Slobotka. Lá em Slobotka, tinha um mentor dessa yeshiva, que era o Saba Mislobotka. Saba Mislobotka. Era um tzadik, um gaon.
Saba Mislobotka, ele tem uma shita, uma linha no trabalho para Hashem, em Avodat Hashem. Ele escreve que todo Yehudi, para ele poder trabalhar para Hashem de verdade, ele tem que ter um conceito chamado Gadlut Adam. Acreditar na grandeza do homem. Acreditar na grandeza do homem, automaticamente acreditar na grandeza dele. Ele tem que estar bem apresentado, bem vestido, com confiança, com autoestima, achar pontos bons dentro dele. Gadlut Adam. Fala o Saba Mislobotka, quem não tem Gadlut Adam, aquela pessoa que se despreza, se veste mal, não é bem apresentada, se despreza, não vai conseguir trabalhar para Hashem de verdade. Você tem que ter orgulho do bom sentido de quem você é. Gadlut Adam. E aí entra a pergunta. Gadlut Adam é a base para Avodat Hashem. Essa é a linha do Saba Mislobotka. Até brincam que em Yeshivat Hebron os meninos andam com um pente no bolso, que antes de rezar Shmonais, eles se penteiam para falar com Deus bem bonitos. Mas a pergunta é qual que é o ponto? O que significa Gadlut Adam? Que a pessoa tem que estar bem apresentada, bem vestida, ter confiança. E essa é a base da Avodat Hashem. Será que isso não contradiz o conceito chamado Anavá, humildade? Se eu me preocupar demais comigo, me colocar no centro, será que eu não vou extrapolar a virtude da humildade, que ela é a maior que tem? E será que o Ramban, quando falou que todas as pessoas precisam ser maiores do que eu nos meus olhos, será que o Ramban não anda nessa linha do Saba Mislobotka? O Saba Mislobotka está falando uma linha contra a linha do Ramban? Então, a resposta, pessoal, é que nós não entendemos o que é Anavá. Não tem contradição. Humildade e Gadlut Adam são duas virtudes que podem andar juntas. E talvez até tem que andar juntas, como a gente vai explicar. E não tem contradição, porque Anavá não significa achar que você é um zero. Anavá não significa se desprezar. Humildade não significa isso. O que é humildade? Humildade significa eu não sou nada perante Hashem. Quanto mais eu me aprofundo em Hashem, quanto mais eu me aprofundo em Avodat Hashem, no trabalho para Hashem, quanto mais eu me aprofundo na Torá, nas mitzvot, mais eu entendo a grandeza de Hashem, a grandeza da Torá, automaticamente mais eu entendo a minha obrigação perante essa grandeza e menor eu fico. Quanto mais eu entendo, mais eu vejo quanto falta para mim terminar, quanto falta para mim trabalhar. Se a pessoa fala, Baruch Hashem, olha o quanto eu fiz, olha o quanto eu construí, olha como eu rezo bem, olha como eu estudo bem, quantas horas eu estudo por dia, quantos shiurim eu frequento por semana. Essa pessoa, ele está falando, eu faço além da minha força, eu faço bastante. Significa que ele não entende a obrigação que ele tem. Porque se eu entendesse a obrigação que eu tenho, automaticamente eu vou saber que tudo que eu faço, falta muito ainda para eu conseguir chegar. Porque a chama é tão grande, a Torá é tão grande, que eu preciso muito me esforçar. Talvez, quando o Hazal falam, você tem que se olhar como um rachá, não é a kavaná, você é um cara ruim, mau, não faz nada, se desprezar, não. Kavaná é falar, olha, eu tenho muito ainda o que trabalhar, eu tenho muito aonde crescer. Eu faço, Baruch Hashem, mas é tão grande o que eu preciso fazer, que falta muito, posso fazer muito mais, não tem fim. Eu não faço nada perante aquilo que dá para fazer, eu poderia fazer, eu preciso fazer. Isso é Anavá. É entender a grandeza de Hashem, da grandeza da sua Torá, da grandeza das suas mitzvot. E automaticamente ver que você perante isso precisa muito para
chegar, e talvez nunca vai chegar. Agora, você pode olhar para aquilo que você faz, você pode se comportar e olhar para a sua grandeza no bom sentido, se apresentar bem, ter confiança, ficar contente com as coisas que você faz, ficar contente com o seu estudo, mas não achar, eu já fiz tudo. Não. Saber que tem muito que você precisa fazer. Tem muito mais aonde você pode chegar. Esses dois sentimentos que parecem ser contraditórios, eles têm que andar juntos. Por um lado, anavá significa humildade. Eu não faço nada perante aquilo que é necessário, perante a grandeza de Deus. Isso é anavá. Por outro lado, gadlut ha'adam. Ter confiança, ter autoestima, achar pontos bons dentro de você, para te dar mais autoestima para fazer mais. Esses dois sentimentos têm que andar juntos. Esse é o dilema que o Tânia levanta no começo do livro. Talvez é isso que o Tânia vem explicar o que é o Benoni. Explicação racídica. Mas o Saba Mislobotka fala, não tem contradição. São duas coisas. Perante aquilo que você precisa fazer e perante aquilo que você faz. Gadlut ha'adam é você na sua vida, aquilo que você faz, ter confiança, fazer com força. Anavá, quem sou eu perante a grandeza de Hashem, da Torá, das mitzvot? Isso é uma anavá verdadeira. Agora, automaticamente, através disso, a gente consegue entender porque o Ramban escreve para o filho dele que todas as pessoas, você tem que olhar para eles como maiores que você. A linguagem do Ramban, Kol adam yegadol mimcha be'inecha. Todos os homens têm que ser maiores nos teus olhos, maiores do que você perante os teus olhos. Porque assim, todo homem, toda pessoa, ele tem condições que Deus dá para ele aqui nesse mundo. As condições de um são diferentes das condições de outro. Para uns Hashem dá mais parnassá, para outros menos. Para uns Hashem dá mais saúde, para outros menos. Para uns Hashem coloca em um lugar X, onde ele vai poder se desenvolver de tal maneira. Outros Hashem coloca no lugar Y, que ele vai se desenvolver de maneira diferente. Cada pessoa tem as suas condições, o seu meio ambiente, que lá ele cresce, lá ele vai se desenvolvendo. Eu consigo desenvolver o meu potencial, ou seja, desenvolver a minha vida religiosa, judaica, espiritual, de acordo com as minhas condições nas quais eu vivo, familiares, econômicas, sociais e assim por diante. E as minhas condições são diferentes das do outro. Portanto, quando eu comparo duas pessoas, pode ser que se a gente fosse fazer uma comparação fria, esse está aqui e esse está aqui. Olha, esse aqui, Baruch Hashem, ele olha quanto ele estuda, olha quanto ele reza, olha o quanto ele ajuda, tal. E esse menos. Mas não é isso. O conceito de grandeza, o conceito de anavá, é você entender o quanto você pode e o quanto você faz. Perante aquilo que é tão grande, o que eu faço não é muito. Talvez o outro, nas condições dele, faz mais do que eu nas minhas condições. Eu posso ser que faço mais do que ele. Estudo mais, rezo mais, porque eu posso mais. Mas ele, na porcentagem dele, do desenvolvimento dele, ele faz muito mais do que eu. O cálculo não tem que ser o cálculo frio, tem que ser um cálculo de acordo com o potencial de cada um, de acordo com a vida de cada um. Porque a anavá, a medida da anavá não está ligada, da humildade não está ligada o que eu me acho um coitado, pequeno, não tenho valor nenhum e assim por diante. Não. Anavá significa perante aquilo que eu posso, perante a grandeza, perante aquilo que eu entendo. O meu entendimento da Torá, quanto mais eu entendo da Torá, menor eu sou. Porque
A grandeza é tão grande que eu entendo que o que eu faço é muito pouco. Mas talvez o que o outro faz, perante aquilo que ele entende, perante as condições de vida dele, é muito mais do que eu. Mesmo que se for colocar um do lado do outro, eu sou mais. Mas não importa, porque a Navá não é. Então você sempre tem que olhar para o outro melhor do que você. Porque o que ele faz talvez Bemet é melhor do que você. Isso é a Navá. E isso não contradiz Gadlut. Se ter um sentimento de grandeza. Na minha vida, no meu dia a dia, eu preciso olhar os pontos bons que eu tenho dentro de mim. Cada um e um de nós precisamos olhar os pontos bons. Precisamos ter autoestima, confiança. Saber que nós somos representantes da Torá, das mitzvot, o povo de Israel, ter orgulho de ser Yehudi. Vaigbali bo bedarkei Hashem. Mas por outro lado, a gente tem que saber. A gente não cumpriu a nossa obrigação. A nossa obrigação é enorme. A grandeza de Hashem, a grandeza da Torá é enorme. Ela não tem fim. Nós sempre estamos no caminho. Não chegamos lá. Não precisamos chegar lá. Precisamos estar no caminho. É isso. Bezrat Hashem, que a gente consiga adquirir essas duas midot na melhor maneira possível. E já adiantando para todos um Shabbat Shalom, shiur de Parashat Shavua. Bezrat Hashem, já entramos na quinta-feira. Já podemos falar o Shabbat Shalom. Até semana que vem, Bezrat Hashem. Kol Tuv, tudo de bom. Obrigada, boa noite. Shabbat Shalom. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada aí.